vem. Abra a palavra do Senhor aí comigo em Tiago, capítulo 1 e versículo 5. Glória a Deus. A gente vai dar um tempinho. Pastor vai falar o livro de novo. Fala aí, pastor, o livro Tiago, de novo. capítulo 1, versículo 5. É o versículo que nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus e o que aquele que não tem deve fazer. Amém? Você que aí está aí. Glória. E você fala, olha, eu não tenho sabedoria, me falta sabedoria. Então Tiago vai te orientar no que você deve fazer para ter a sabedoria que vem de Deus. Lembrando, existe uma diferença enorme, né, pastor Gilene? Entre sabedoria e inteligência. Uma pessoa, ela pode ser inteligente, aprender as coisas fáceis, faz de modo fácil, mas ela pode ser uma pessoa que não tem a sabedoria. Certo? E também tem uma distinção entre sabedoria humana e sabedoria de Deus, que é a sabedoria divina. A sabedoria humana vem com a experiência. É muito comum você encontrar uma pessoa de 50, 60, 70, 80 anos e você encontrar nessa pessoa o quê? Sabedoria. Porque ela tem experiências. Então ela já errou muito, já aprendeu com seus erros e ela é uma pessoa sábia. Nós sabemos que ainda precisa de mais sabedoria. Mas uma pessoa nessa certa idade, ela tem uma sabedoria para passar. Limitada ou não, uma sabedoria para passar. Porém, a sabedoria da qual a pastora está falando, nós vamos falar aqui nessa noite, não é a sabedoria humana e nem é a inteligência. A sabedoria da qual nós iremos falar é a sabedoria divina. É aquela sabedoria que não importa a idade que você tem. Não importa se você tem 12 anos ou se você tem 82 anos. O que importa é se você a tem, se você a pediu, se você a buscou e se você a tem e Deus te deu. Até porque, pastor, olha, gente, um ancião, um idoso, como o pastor disse, ele pode até ter muita sabedoria, como o pastor disse, pelo tempo da sua experiência, sua convivência. Mas, pastor, eu ainda digo que eu não chamo de sabedoria. Não querendo contradizer o que o pastor disse, mas eu ainda chamo de experiência. Porque às vezes a pessoa ela tem 80 anos, 70 anos, ela tem tanta experiência na vida, mas ainda acaba fazendo coisa errada, tomando atitudes erradas. E como o pastor disse, nós vamos falar aqui hoje de uma sabedoria, gente, uma sabedoria que só alguém pode colocar em nossas vidas. E essa sabedoria, pastor, ela é tão completa em nossas vidas que não tem como errar. Se você está sendo direcionada por essa sabedoria, tudo que você vai fazer vai dar certo, pastor. Tudo que você for fazer, querido, vai ser final feliz, vai ser bênção, porque é uma sabedoria que vem do alto. Lembrando, né, pastora, o final feliz, porque às vezes o processo é doloroso, é difícil, gente vai falar disso no caminho, mas o final é feliz. Amém? Então vamos lá. Pega a tua Bíblia aí, olha, vai ser rico o que você vai aprender hoje. O que papai vai passar para você hoje vai ser tão rico como o que ele tem passado todos os dias. Mas, ei, eu quero chamar você, dá um minutinho da sua atenção, lê Tiago comigo, lê. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Amém, pastor? Amém. Ele diz assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Olha que lindo, sem reprovações. E ela lhe será concedida. Nós vamos ficar por enquanto nesse versículo. Deus abençoe, irmão Kelvin. Beijo carinhoso no teu coração, querido. Chama a tua mamãe aí pra live. Cadê a Kailane? Cadê a Kailane? Chama ela também. É uns nomes difíceis de pronunciar. Tem aqui o Wilton Paulo, pastora. Wilton Paulo. O Wilton Paulo não é o esposo da Cícera, que já entrou aqui? Glória a Deus. Tem aleluia. O Paulo lá de Portugal, né? Glória a Deus. O Paulo já deu boa noite aqui? Cadê ele? Exatamente. Eu não tô com o Paulo aqui, por isso que eu não... Tá em cima do Kelvin. Tá sim. Boa noite, Paulo. Deus abençoe, ó. Beijo no teu coração, querido. Acrescenta aí conosco essa palavra. Você pode colocar aqui no comentário. A gente vai ler teu comentário aqui. Fala também um pouquinho, porque Deus fala comigo, Deus fala com o pastor. Deus também te usa. E você pode ser um canal de bênção dentro desta live também. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações.
e ela lhe será concedida. Pastor, hoje nós conhecemos muitas pessoas. Se você puder pôr na câmera geral, eu agradeço, tá? Que nós vamos conversar um pouco junto aqui. Hoje nós conhecemos muitas pessoas que elas sofrem, meus queridos, por tantas coisas. E elas sofrem porque lhe faltaram sabedoria no início de muito da sua vida. Vamos lá. O casamento. Vamos começar pelo casamento. Casamento é algo que você precisa buscar de Deus sabedoria. Primeiro, nenhum ser humano, ou deixa eu arrumar, nenhum não. A maioria dos seres humanos, hoje em dia, nós que somos servos de Deus, normalmente nós esquecemos de pedir para Deus sabedoria. Sempre que nós dobramos o joelho no chão, nós pedimos tantas coisas. Pedimos, às vezes, perdão dos nossos pecados e já corremos para uma lista de pedido enorme. São tantas coisas, são tantas as necessidades que nós esquecemos, pastor, de pedir a Deus sabedoria. E muitos de nós já estamos numa idade, vamos dizer assim, uns com 30, outros com 40. Meu querido, de repente você já tem 50, de repente você já está com 60, com 70. E quando você olha para trás da vida, você vê que você fala, poxa, quantas coisas que eu fiz errada. E eu não estou falando de pecado. Eu estou falando quantas coisas que se eu tivesse feito diferente, teria dado certo. Mas como nós somos pessoas que não se atentamos para buscar de Deus sabedoria, muitos abrem negócio e falem. Não é porque não tem conhecimento, não tem sabedoria. E não é sabedoria humana, é sabedoria divina. É aquela que só Deus vai revelar para a minha e para a sua vida. É aquela que o Espírito Santo fala assim para você, ó. O próprio Espírito Santo, pastor, ele se encarrega, Deus dá sabedoria e o próprio Espírito Santo, ele se encarrega, pastor, de orientar você. Você sabia? No negócio. Nós achamos estranho quando nós conhecemos pessoas que tudo que ela vai fazer, ela ora. Nós somos cristãos, né? Cristãos. E achamos estranho pessoas orarem para viajar, pessoas orarem para comprar uma casa, pessoas orarem para abrir um comércio, para abrir um negócio. É estranho para nós. Quando nós encontramos uma pessoa que normalmente ela tem esse proceder, é estranho. Porque não é um costume. Isso não é uma coisa que é para todos, né? Mas pode ter certeza, essa pessoa ela busca sabedoria. Porque ela não quer errar. Sabe por que você fez muita coisa na vida e não deu certo? Sabe por que você hoje sofre? Por falta de sabedoria. Quantas pessoas, pastor, não tiveram sabedoria para orar pro casamento? Não, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Casou. Não, porque tem que ser ele, se não for ele eu me mato. Não, porque tem que ser ela, porque se não for ela, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Lá na frente a pessoa se frustrou. Porque não dobrou o joelho no chão e não pediu para Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para entender, para ter conhecimento da pessoa que eu estou me relacionando com ela. Me dá sabedoria, porque a Bíblia diz ou não diz, pastor? Sim. Que Deus revela até as intenções do coração das pessoas para nós. Quando nós buscamos ao Senhor, Deus revela até as intenções do coração das pessoas. Mas como nós não buscamos de Deus sabedoria, e a gente vai só sendo movido pelas emoções. E emoção, querido, é uma coisa que, ó, arrebenta você. A emoção te arrebenta. Muitos de nós estamos sofrendo porque não tivemos sabedoria em nada. Quantos não sofrem, pastor? Porque não teve sabedoria na compra da casa. Eu vou falar uma sabedoria na compra da casa. Sabedoria de saber negociar. Sabedoria de ver se a parcela cabe no bolso. Sabedoria de fazer a conta. O que a Bíblia... Procura aquele versículo lá, pastor, para mim, por favor. Que a Bíblia fala sobre, antes de você construir uma casa, planeje bem. Para que depois que você começar a construir, você não pare. E as pessoas, vou resumir aqui, fechar o versículo, fiquem rindo de você porque você não continuou, você não prosseguiu, você não conseguiu. Cadê o versículo, pastor? Ajuda aí. Sim. Ajuda aí, produção.
por favor. Então, querido, entenda uma coisa. Sabedoria é só Deus que pode pedir. Quantas pessoas abriu empresa, abriu negócios e se frustraram. Sabe por quê? Porque não tiveram andamento nisso. Mas por que não teve andamento? Porque não teve sabedoria. Sabedoria é algo que é só Deus que pode dar. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, querido. Mas a Bíblia diz, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Se o meu pai pudesse me dar sabedoria, pastor, a Bíblia não ia mandar eu pedir para Deus. Sim. Eu ia pedir pro meu pai. Ou se todos as tivessem, qual seria a intenção De Deus mandar pedir, da palavra. da Tiago, palavra aqui, induzir-nos a pedir sabedoria para a Deus? Deus. Se você pudesse buscar sabedoria no teu marido ou na tua esposa, Deus não ia dizer na palavra para você pedir a Deus, querido. Então a sabedoria é algo que nós pedimos para Deus. Porque quem busca a sabedoria e faz as coisas sempre dentro da sabedoria, essa pessoa vai sofrer menos. Essa pessoa vai ter menos dor de cabeça em tudo. Quantas pessoas compram carro, fecha negócio, compra casa, pastor, casa, sabia? Olha, tantas coisas que acontecem na vida que tem pessoas que põem até a mão na cabeça e falam, poxa, por que eu não pensei melhor? Por que eu não dei mais um tempo? Você tá entendendo, pastor? Poxa vida, por que eu não orei um pouquinho mais? Por que eu não busquei a Deus um pouquinho mais? Por quê? Porque fez tudo sem sabedoria. Eu quero te convidar daqui pra frente para você começar a pedir sabedoria a Deus. Isso é importante, viu, pastor? E começar a fazer todas as coisas na sua vida com sabedoria. Porque muitas pessoas, pastor, fazem muita coisa errada. Primeiro porque são precipitadas. São ansiosas demais. E elas não têm paciência de pedir para Deus sabedoria. E sabedoria custa, pastor. Porque sabedoria, você precisa ter paciência, você precisa ter longânimo. Porque, Deus dá sabedoria, mas, Deus, Ele é a própria sabedoria. Quando você pede sabedoria, você está pedindo um pouquinho mais de Deus. E para que você receba a sabedoria, você tem que pedir. Mas pedir mesmo. E quando Deus te dá, Deus vai te dar, olha, de maneira abundante na tua vida. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça, e ela lhe será concedida. E Ele vai dar com generosidade e sem reprovações. Sabe o que é generosidade? Em abundância. Sim. É em bastante, querido. Não apenas o que a pessoa pede, mas até mais Muito do que ela precisa. mais do que você precisa. Às vezes a gente olha pessoas que estão assim, tão desenvolvidas na vida, mas eu tenho certeza que Deus tem dado sabedoria. Tem pessoas, pastores, que elas correm atrás de tantas coisas, mas elas não correm atrás de sabedoria. Sim. Você precisa ser uma mulher sábia. Você precisa ser um homem sábio. Você precisa ser uma mãe sábia. Um empresário sábio. Um namorado sábio. Uma namorada sábia. Você precisa ter sabedoria. A sabedoria é algo muito importante. Meu querido, daqui pra frente, tira a ansiedade, tira a emoção, tira, né, pastor, todo o apavoramento da vida. Tenha paciência. Paciência é uma virtude, é um dom, é um fruto do Espírito. Tenha paciência para que Deus possa fazer coisas grandes na tua vida. Porque olha lá para trás. Quantas coisas ficou para trás que poderia ser diferente? Talvez você não precisaria passar por tantas coisas na vida como você já passou se você tivesse pedido para Deus o quê? Sabedoria. Sabedoria. Né, pastor? Sim. Lê esse versículo para mim que fala aí. Olha, Lucas 14, 28 diz o seguinte: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000?
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Olha que lindo. Ou seja, a sabedoria de saber, poxa, eu posso isso aqui, eu não posso isso aqui. Eu queria que você lesse, pastor, nem que você levanta a sua Bíblia, lê olhando um pouquinho para a câmera, lê um pouquinho mais devagar, eu quero que o povo entenda. Entenda essa palavra aí. Olha esse versículo que o pastor está lendo. Eu quero que você entenda. Ele leu rápido. Rápido você não vai conseguir assimilar. Eu quero que ele seja lido devagar. Não porque eu quero, não é isso. É que precisa você entender, querido, que até para se construir uma casa. Aqui a Bíblia está falando sobre qualquer que for construir uma casa, mas é um todo. É construir uma família, sabe? É construir um projeto. Lê aí, pastor, para que eles entendam. Diz assim o princípio que Jesus está estabelecendo. Olha que coisa linda. Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Olha que coisa linda. Tudo que precisa ser feito na vida precisa ser calculado. O problema das pessoas é que elas fazem as coisas sem cálculo nenhum. Elas não calculam nada. E não estou generalizando, mas é a maioria. Queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos buscar de Deus sabedoria, precisamos calcular. A vida não é um conto de fada. O Senhor tem ensinado na palavra para nós. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos buscar de Deus direção. E sabedoria é uma coisa muito importante. E o restante do versículo diz assim, ó. O versículo 6 diz assim: peça, porém com fé, e em nada duvidando. Do livro de Tiago, né, pastor? Do Tiago. Tiago 1:6. Tiago 1:6. Peça, porém com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Meu Deus! Olha como é que fica a onda do mar. Pra lá e pra cá. Ela nem vem e nem vai. Ela fica sem destino. É ou não é? Inconstante. Inconstante. Na mesma hora que ela tá lá no fundo, ela vem aquela ondona, é gostoso, né? Quando a gente pula aquela onda, aqui ela vai terminando, mas logo você já vê voltando toda a água para onde? Para trás. Ou seja, sinônimo de instabilidade e incerteza. Sim, pastor. Uma hora o mar tá revolto, porque o mar por si só, ele não é revolto, ele depende do vento. Glória a Então Deus. é o vento, e é interessante, pastor. Glória a Deus. Porque o que mais as pessoas têm na vida, e são todos, cristãos ou não cristãos, os que crê ou não em Deus, são tribulações. Sim. É o que mais tem. E aqui no contexto de Tiago, capítulo 1, Glória é a o Deus. seguinte: Tiago começa dizendo que nós devíamos nos alegrar Glória a por Deus. passar por muitas tribulações. Verdade. É estranho isso. É estranho. Mas se você ler Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Qual o motivo de grande alegria? O fato de passarem por várias tribulações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Olha, tenha alegria Meu por passar por várias tribulações, Glória a Deus. sabendo que quando a sua fé é provada, então aumenta, ela produz, a aprovação da fé produz perseverança. Que interessante, pastora. Porque é as provações
que tem tirado algumas pessoas, eu não sei qualificação muitas ou poucas, mas são as provações que têm tirado algumas pessoas da presença de Deus. Estranho? Se a própria Bíblia diz o quê? Diz que, olha, alegre-se quando passares por várias provações. É o que eu estou lendo aqui, Tiago capítulo 1, versículo 2. Sim. Glória a Deus. Porque a aprovação da fé, não vamos colocar aqui a aprovação que o ser humano cria, situações erradas que as pessoas caçam. Aquele ditado popular, caçou sarna para se coçar. Não estamos falando disso. E não vamos comentar sobre isso. Vamos falar sobre a aprovação da fé. O que o mundo nos traz, que nós não corroboramos para isso. O que o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Sabendo, ou seja, a pessoa sabe. Aqui se alegra nas provações e nas tribulações, sabe que quando a sua fé é provada, a provação dela produz perseverança, ou seja, a pessoa fica mais firme em Deus. Mais firme em Deus. Agora, qual pessoa é essa que fica mais firme em Deus? Ele diz aqui no versículo 3. Glória a Deus. 4, desculpa. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, a pessoa persevera na presença de Deus. Porém, a perseverança tem que ter ação completa. Não pode ter uma ação no meio. Tá entendendo? Como assim? Não estou entendendo, pastor. Me explica, tá? Eu vou te explicar. Você faz massa de bolo, não faz massa de bolo? Sim. Você faz bolo aí. Vocês, a maioria do nosso público é mulher, mas tem homens aqui também, e homens muito prendados que sabem fazer tudo isso que eu estou falando. Você que faz bolo aí, ou já viu alguém fazer bolo? Tenta seguir o processo de fazer o bolo incompleto. Sai o bolo? Não sai o bolo. Não. Você bate a massa, você coloca o ovo, você coloca a colher de manteiga, você coloca o fermento, você coloca a farinha, você coloca o ovo, você bate, você tira todo aquela pilotinha. Antes você peneira a farinha. Bom, na minha época, não sei se hoje, né? Na minha época peneirava a farinha. Na minha época, quando eu era criança, que a senhora me ensinou a fazer bolo, tinha que peneirar a farinha para tirar os resíduos dela, sujeira. Glória a Deus. Agora faz tudo isso, coloca na forma, porém não leve a forma para o forno. A ação de fazer o bolo ficou o quê? Incompleta. Vai sair o bolo? Não. Você vai ter o quê? Uma massa de bolo que não lhe serve. Isso, exatamente. Que não lhe serve para nada. Da mesma forma, aquele que se alegra na tribulação, ele sabe que a tribulação prova a sua fé. E que a aprovação da sua fé produz perseverança. Porém, a perseverança precisa ter ação completa. Versículo 4. Glória a Deus. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que tem que ter ação completa? Por que eu tenho que perseverar 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, até Jesus voltar? Por que eu tenho que perseverar até o fim da minha história na terra? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Aí o que acontece? Aí ele vem. Glória a Deus. Se porém, aleluia, algum de vocês, algum de vocês necessita de sabedoria, ou seja, se você necessita de sabedoria, é porque você ainda não é perfeito e íntegro. Não estou aqui para te ofender. Mas é porque você não é perfeito e íntegro. Por quê? Porque aquele que se alegra na tribulação, sabendo que a aprovação da fé produz perseverança, e se a perseverança tiver ação completa, para se tornar uma pessoa perfeita e íntegra, que não lhes falta nada, glória aí ele a Deus. vem, se lhe falta, se você tem necessidade de sabedoria, ou seja, qual é a pessoa que se alegra na tribulação, a não ser aquela que tem sabedoria? Você precisa ser sábio para estar acima da média, porque a média está dizendo assim, show pra lá a tribulação. As pessoas estão indo para a igreja para dizer assim, olha, sai, eu não quero problema, eu quero só ser feliz. Eu quero só que o meu dia seja só abençoado. Todos nós pedimos a Deus que Ele abençoe nossos dias. Sim. Mas quem disse que uma tribulação que advém da vida ou do maligno também não é
uma forma de Deus aperfeiçoar a nossa fé. Verdade. Cresce- Forjar, às vezes, o nosso caráter, né, pastor? Forjar o caráter. Forjar, nossa, isso é muito Ensinar a importante. passar por dificuldades, Glória a situações Deus. difíceis. Verdade. Quem é o sábio, senão? Meu Deus. A senhora começou o vídeo, pastora, falando do rei Salomão. Aleluia. Salomão era sábio, sabe por quê? Lá em 1 Reis, Deus aparece para ele em sonhos e fala, me pede o que tu queres. E ele pede sabedoria, Sabedoria. correto? Glória a Deus. Mas onde foi provada a sabedoria de Salomão? Senão nas circunstâncias e situações difíceis. Difíceis, Lembra meu quando Deus. aquelas duas mulheres apareceram? É. Situação difícil, ele era rei, ele tinha que praticar justiça. Se ele tivesse entregado aquele filho para a mãe errada, ele seria o sinônimo da injustiça. Meu Deus, é verdade. Mas ele tinha sabedoria. Aleluia. E com base na sabedoria que Deus Eita Deus. E com base na sabedoria que Deus deu para ele, Aleluia. ele consegue de uma certa maneira chegar na justiça. Glória a Deus. Ele simplesmente olha e fala assim, ó, me dá uma espada. Ele pega a espada e fala assim, eu vou cortar essa criança no meio. Já que eu não chego, vocês não... Ela fala que é a mãe, eu vou cortar no meio, metade para uma, metade para outra. Logo, o amor de mãe Glória gritou a no Deus. coração de uma das mulheres. E ela disse, não, pelo amor de Deus. Aleluia. Pelo amor de Deus. A mãe Que verdadeira. fique com ele, com Glória a ela. Deus. Mas não mate a criança. Aí a outra grita, não. Não. Mate a criança. Isso não é meu. Ou seja, ali, aquela atitude dele pegar a espada, vou cortar a criança no meio, É só uma sabedoria. foi a sabedoria sendo executada. Executada. Ou seja, se ele tivesse falhado naquela justiça, Glória a Deus. aquela mãe, se ele tivesse falhado naquela Meu Deus, justiça, é presta verdade. atenção. Eita, papai. Aleluia. Presta atenção. Aquela mãe teria saído Glória. dos átrios do rei e teria falado para todo mundo que ela encontrasse. O rei não fez justiça na minha vida. É. E sabe, quando você não tem sabedoria, o nome de Cristo fica envergonhado É verdade. pelo seu proceder, Eita, Jesus. pela sua maneira de viver. Glória a Deus. Você não sabe lidar com as tribulações. Aleluia. Lembrando, não estamos falando de tribulações que você procurou, Não, que as pessoas procuram. não. Estamos falando das tribulações que naturalmente a vida traz e tribulações que advêm de circunstâncias demoníacas, Espirituais. até espirituais. Até essas, Deus quer nos fazer andar por cima. Com Por isso que ele certeza. diz, olha, se porém, porém, que é o versículo 5, leia aí, Isso. pastora. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ou seja, pastora, Glória a sabe o Deus. que ele diz no versículo 5? Glória a Deus. De forma implícita, ele não está explicitamente falando isso, mas de forma implícita ele está dizendo, Deus quer dar sabedoria. Deus quer dar. Deus Porque quer quando dar. ele fala quem precisa de sabedoria, necessita, ou quem tem falta, em algumas traduções está escrito assim, ó, quem tem falta, e eu Sim. gosto muito dessa expressão, quem tem falta, porque casa perfeitamente Glória a com o Deus, que ele uma diz, necessidade, tudo. Isso. casa perfeitamente com o que ele diz no versículo 2. Glória a Deus. Porque no final do versículo 4 ele diz assim, ó, sem que lhes falte nada. Sim. Aí, em algumas traduções, diz assim, ó, aquele que tem falta de sabedoria, ou seja, falta alguma coisa. Sim, Esse não está se alegrando na tribulação. sim. Não está sabendo lidar com as provações. Sim. Não está entendendo que, às vezes, a doença vem para aperfeiçoar a tua fé. Verdade. Porque quando não tem doença, olha que coisa estranha, maluca, né? Olha que coisa estranha. Mas entenda, se você chegou agora e vai ouvir isso que eu vou dizer, quando essa live acabar, volta lá no Pra começo você entender. do vídeo e assiste tudo de novo, todo o Glória a contexto para Deus. você entender. Mas às vezes, quando a conta bancária está favorável, eu não vou dizer cheia, porque, né, mas está favorável. Quando as contas da sua casa estão pagas, Glória a Deus. quando o seu armário está cheio, Glória quando o a seu Deus. carro tem combustível, quando a sua família tem saúde, é nessas noites, nesse tempo, que as suas noites são de sono intenso, que você dorme feito um bebê. Mas quer ver o crente começar a orar de madrugada? É vir as aflições. É o filho ficar doente, ele tem que passar a noite acordado. É atrasar o aluguel. É o filho ficar doente, ele tem que passar a noite acordado no hospital, pastora. É.
Aí a pessoa começa, meu Deus, por quê? Por quê? Porque você não está tendo sabedoria para saber lidar com um tempo de bonança. O problema das pessoas, o problema é que não é que Deus não quer dar tempo de bonança, é que as pessoas mudam. Elas deixam de ser cristãos fervorosos quando os tempos estão favoráveis. Meu Deus. Aí, quando os tempos estão difíceis, aí a fé é aperfeiçoada. Sim. E você tenha sabedoria. Sim. Para quê? Para quê? Para que você, em tempos difíceis ou não, você esteja na presença de Deus com a mesma postura de excelência, como um obreiro aprovado, como um filho amado. Aleluia. Porque se de outra maneira, tua vida ficará o quê? Essa inconstância. Glória a Deus. Porque aquele que está em tempo bom, quando vem a dificuldade, ele fala, opa, é para aperfeiçoar minha fé. Deus está me ensinando. Tem até um louvor que diz Deus está ensinando, né? Deixa eu fazer uma conjecturação aqui. Faz aí, pastor. É mais ou menos aquele louvor, né, da casinha na rocha, da casinha na areia, né? Sim. O que tá com a casinha construída, levantada na areia, quando vem o vento, o que acontece? Vai pro chão. Mas aquele que tá na rocha, quando vem o vento passa e ele continua como? Firme, porque já está na rocha. Jesus deu essa parábola também. Glória a Deus. Jesus, ou seja, tá firme na Aleluia. rocha. Vem um vento, ou com vento ou sem vento, com correntezas. A pessoa não muda pelas estações, ela é sempre única. Exatamente. Glória a Deus, aleluia. Quando você tiver sabedoria para aprender a dominar-se a si mesmo e permanecer com a mesma qualidade de fé. Não importando as circunstâncias, porque Deus tem promessas favoráveis para muitas pessoas. Sim. Deus tem riquezas para muitas pessoas. Deus tem família restaurada. Deus tem dons espirituais para usar no ministério, mas tem pessoas que, se tiver um dom a mais, já se sente melhor que as outras. E é muito importante, né, pastor, lembrar que a própria sabedoria que Deus dá é uma sabedoria para que você entenda o processo. Porque tem pessoas, como o pastor está dizendo, ela se perde, ela pira. Muitos saem da presença de Deus e muitos largam tudo. Sabia que tem pessoas que largam casamento, tem pessoas que largam empresa, tem pessoas que surtam. Sabe por quê? Porque não sabe passar pelo processo, não sabe entender que essa aprovação vai ter um fim. Porque ela não tem o quê? Sabedoria. Quando você não tem sabedoria, você joga tudo pro alto. Você simplesmente não mede circunstância alguma. Você simplesmente é muito movido pelo momento. Se deixa ser controlado pelas emoções. Onde eu disse lá atrás. Exatamente. Você também que chegou agora vai ver lá atrás. Pega do começo. Eu falei sobre a sabedoria e sobre a emoção. Então, pastor, olha, irmãos, fazer live perto de pregador, 2 pregadores, é coisa linda. Porque na minha mente já tinha, eu vou voltar lá no começo. Olha o Espírito Santo trabalhando, olha o Espírito Santo falando do teu coração. Aí o Espírito Santo já pegou o pastor, já fez ele voltar no versículo em cima, já está na sequência ensinando você. Esse vento não é para te matar. Esse vento não é para te destruir. Não é para que você fique na miséria. Não é para que você perca tudo, querido. É uma provação para que você seja aprovado, e só com a sabedoria que você vai ser constante, você vai ser uma pessoa única em todo o tempo. Porque a Bíblia diz, pastor, que nós temos que louvar ao Senhor. Louvar, que eu digo, não é cantar. É servir ao Senhor. É louvá-lo com as nossas ações, com a nossa vida, né, pastor? Com a nossa alegria. Como você disse, pastor, tem pessoas que só sabem ficar alegre quando elas estão com uma conta mais ou menos. A casa tá bem de saúde, as coisas estão bacanas. Saiu um pouquinho fora do controle, a pessoa se desespera. Querido, você não tem a confiança de Deus no teu coração. E muito menos a sabedoria. Fala, pastor. E pastora, para muitos aqui que estão nos assistindo, entenda uma coisa. Se alegrar com um momento bom e se entristecer com um momento difícil, é comum, isso é natural. Não estamos dizendo que é errado. Sim. É natural. Só que aqueles que são chamados para fé no evangelho é para estarem acima da média. Sim. Tá entendendo? Glória não a Deus. como uma questão de ser superior para humilhar quem está na média. Não é isso.
é para estar acima do natural. Aleluia. Viver pela fé. Aleluia. Viver pelas coisas que não vê. Tá entendendo? A tua fé precisa estar mais alicerçada nas coisas que você não vê do que nas que você vê. Sim. Porque é fácil, Deus, eu te louvo pelo meu armário cheio. O difícil é você falar assim, eu te louvo, meu armário está vazio, mas hoje eu vou comer. Hoje eu vou comer. Olha, falta 2 dias para pagar o aluguel. O patrão ainda não depositou o dinheiro, já faz 5 dias que era para depositar. Mas no dia tal eu vou pagar o aluguel. E é aquela coisa, pastor, é deitar com paz. Que é onde? Isso, vamos no lá, versículo 6 que a senhora leu. Isso. Aquele que pede, tem que pedir com o quê? Com fé. Por quê? Em nada... Duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Para aqui, viu, pastor? Continua aqui. Não Ou segue seja, o 7, impelida e agitada pelo vento. Glória a Deus. Sinônimo de instabilidade. Isso. Sinônimo de instabilidade e de incerteza. Incerteza. Aquele, qual é a fé que Deus quer gerar Nos nossos corações. Nos nossos corações, no coração daquele que crê em Jesus e quer viver uma vida sobrenatural. Você porque quer é sobrenatural, né, pastor? Exatamente. A vida aqui nessa terra, aquele que tem fé, ele vai ver o sobrenatural. Porque, irmãos, não é sobrenatural, aqui com todo carinho e respeito, para um rico. Que tem aí milhões e milhões e milhões, bilhões na conta. Então não é sobrenatural para ele se ele compra uma mansão de 1 milhão, 1,5 milhão. Mas para uma pessoa que ela ganha aí, vamos dizer, um salário mínimo, que é o salário mais da taxa hoje, né? Taxado aí. Não muda muito, uma pessoa aí que tem até, vamos dizer, que não teve muito estudo e tudo mais, uma pessoa aí vai conseguir o quê? Um salário de 1.800, no máximo, estourando quem ganha 2.000 diz que tá feliz. Porque tá ganhando 2.000, glória a Deus e aleluia. Uma pessoa dessa comprar uma casa de 500 mil reais é um sobrenatural. É sobrenatural. Uma pessoa dessa conseguir manter a vida. Irmãos, nós já estamos vivendo o sobrenatural. Olha pro nosso mundo, olha pro nosso Brasil. Tá tudo muito caro. A inflação tá lá em cima. Você vai... Olha, pastor, eu lembro, eu ia lá no mercado, o pacote de arroz era R$5, R$10. Agora, querido, você fica indeciso, você não sabe se leva o leite pra casa, você não sabe se leva o arroz, o negócio tá ficando difícil. Não, nós não estamos passando necessidade, Deus não permite, né, pastor? Exatamente. Porém, nós já estamos vivendo o sobrenatural de Deus. E eu não digo só de alimentação, pastor, não pede não, porque a palavra tá com você. Eu não digo só da comida, eu digo das doenças. Olha quantas doenças espalhadas no mundo. Pastor, olha esse Covid. Ele veio para devastar o mundo. E não foi no Brasil, irmãos. Foi no mundo. Deus guardou muita gente. Muitos pegaram, muitos, infelizmente, partiram, nos deixaram, né, com muita dor, peso no coração. Nós dizemos isso. Mas, querido, você tá aí. Deus guardou tua casa, guardou tua família. Você ainda tá vivendo o sobrenatural de Deus. E até aqueles, pastor, que na família perderam ante queridos, ainda está vivendo o sobrenatural de Deus, porque essa doença veio, pastor, para devastar o mundo inteiro. Sim. Lá no ano de, acho que 1700 e... Eu não sei se é 1734, eu estava lendo lá e estava vendo o documentário, ou eu não me lembro se é em 1634, mas alguma coisa assim. Se a produção puder me ajudar. Em 1734, quando veio aquela peste negra, que foi até uma briga dos judeus, acho que o povo judeu, a Espanha, acho que foi a Espanha, começou a condenar o povo judeu, dizendo que eles eram culpados da praga que estava vindo, isso há muitos anos atrás. Mas, pastor, devastou, morreu muita gente. Sabe, nós já estamos vivendo o sobrenatural. Nós estamos num mundo que isso não for Deus. Continua aí, querido. Exatamente. Ou seja, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja, em nada duvidando já é a sua gestão emocional. É o quanto você sabe controlar, o domínio que você tem sobre si mesmo. É verdade. Vamos voltar para a situação aqui? Glória. Você tem 2 dias para pagar o aluguel. Glória a Deus. Faz 5 dias que o patrão deveria ter depositado o pagamento e não depositou. Glória a Deus. E aí você fala, eu não vou
me abater. Eu vou Eita. sentar, comer com a minha família, Eita, Deus. me alegrar, Deus lindo. sorrir, Deus forte. vou deitar na cama, vou dormir, vou acordar, vou orar, vou buscar, vou perdoar, não vou ficar estressado com a esposa, não vou ficar estressado com o Não marido, vou bater no meu filho. até o dia. Aí chega, falta um dia. É. E você tá assim, ó, zen. Sim. Você está na fé, no sobrenatural. Chega o dia, você liga pro patrão, o patrão fala assim. Você liga pro patrão, ó, hoje é o dia de eu pagar o aluguel, já faz 7 dias que o senhor deveria ter depositado dinheiro. Verdade, Deus. E não depositou, vai depositar, como é que tá aí os meus direitos, minhas coisas? O patrão fala assim, vixe, rapaz, sei não, tô esperando um credor me pagar, É. talvez, eu não sei. Aí você desliga o telefone, naquele dia 10, que você tem que pagar Meu Deus, o seu aluguel. o seu aluguel. Uma coisa que a gente tem que pagar em dia, né, pastor? Porque aluguel, gente, tem que Aí ser olha pago só, em o dia. seu aluguel, Muitas contas. se você é a pessoa que até a meia-noite não dá pra pagar aluguel, dá pra fazer Pix até as 10 da noite, vamos supor, né? Não dá pra fazer dependendo do valor, né? Sim. Vamos lá, até as 10 da noite. Se até as 10 da noite você é a pessoa que manteve a fé, calma, descansou, Glória a Deus. confiou em Deus, Glória a Deus. você se encaixa aqui na Glória pessoa a que Deus. não duvida. É. Isso é não duvidar. Isso é não duvidar. É pedir e não confiar. Isso é não duvidar. Não duvidar. Agora, se você é o tipo de pessoa que ficou até o dia e aí no dia você está desesperado, você está duvidando no dia. Mas pastor, e se, pastor, passar o dia 10 e eu não receber? Aí é que tá, não existe esse se Não tem. pra quem pede e não duvida. Meu Deus, quem crê, recebe. Entenda uma Aleluia. coisa, entenda uma coisa. Glória a Deus. Deus falha? A pergunta é, Deus falha? Deus não falha. Não Na falha. minha opinião, Deus e não a minha falha. opinião não é uma mera opinião. A minha opinião é com base na palavra. O nosso Deus não falha. Ó, pastor, e tem gente que diz que ele chega atrasado. Deus não chega atrasado. Não. A Bíblia diz assim, ó, se alguns o têm como tardio, o têm. Ou tem como tarde? É esse alguns que acham que Deus é tardio. É. Aí o apóstolo Pedro fala o seguinte, ele, para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia para como Deus 1000 é anos. como Ou seja, 1000 anos. Deus não tarda. Deus não tarda e nem Alguns falha. o têm, a opinião desses alguns. É. Deus não Glória tarda. a Deus. A Bíblia nunca vai falar que Deus tarda. Glória a Deus. Correto? O que eu estava falando, pastora? Deus chega na hora certa, no tempo certo. Você tá aqui no versículo aqui, lê aí que você vai pegar aí, que você tava falando aí, glória a Deus. Aleluia. Peça com dúvida. Eu estava falando. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Eu estava falando o que, pastora? Que quando a senhora entrou, meu Deus, perdi a linha. Sou ótima pra cortar o pastor. Não, meu e eu Deus sou do céu. ótimo para perder a linha do que eu estava falando. Mas vamos lá. Lê, pastora, fala aí. Queridos, uma outra coisa, pastor, que eu acho que quando você falou isso, eu tive essa noção aqui, dado pelo Espírito Santo, algo dado pelo Espírito Santo. Você estava falando de pessoas, lembrei, você estava falando de pessoas que não têm fé, que ela não descansa, ela não dorme em paz. Ela vai deitar, ela nem dorme, porque ela fica ansiosa. Se você vai pagar o aluguel e deu 10 horas da noite e Deus falha, Deus não falha. É o que o pastor estava falando. Sim, obrigado, pastora. Deus não falha. Ou seja, Deus não falha. Glória a Deus. Agora presta atenção, presta atenção. Aleluia. Se você orou no dia 8, no dia 10 chegou o dia, deu 10 horas da noite, o último horário para você ter que transferir o dinheiro via Pix. E você, o valor via Pix. E chegou o dia 11 e a bênção não chegou, Deus não falha. Quem falha somos nós. É verdade. Talvez você não tenha para você que a sua fé falhou, mas ela falhou. Ela foi pouca. Lembra da mensagem que foi pregada aqui numa das lives anteriores, eu não lembro, falando sobre aquele homem que tinha um filho epilético. Sim. E os discípulos não conseguiram curar aquele garoto e Jesus olhou para eles e falou assim, a fé de vocês é pouca. Sim, glória a Deus. Porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Talvez faltou mais jejum na sua vida, mais oração, porque Deus não falha. Deus não E aqui Tiago, Glória. ele diz o seguinte, olha, Deus dá abundantemente.
Ele dá abundantemente e sem reprovações. Meu Ou Deus. seja, a predisposição de Deus é dar sabedoria. Para quê? Para que a fé cresça mais. Mas, glória a Deus. Para que a pessoa saiba lidar em meio às tribulações. Porque é com a sabedoria que ela vai saber lidar em meio às tribulações. Ou seja, eu já tive momentos de eu estar ali, eu tô com fé, chegar e nada acontecer. Por quê? Aí eu tive que pedir pro Senhor, Senhor, mostra-me aonde eu falei. O que foi? O que ocorreu? Porque ainda que eu esteja pedindo algo que Deus não quer me dar, Ele garante para mim pelo menos a resposta. Meu servo, eu não quero te dar. Agora Deus fica em silêncio. Chega o dia que eu preciso. E não acontece, quem falhou foi eu. Sim, Porque glória ou a Deus. Deus dá ou Ele dá a resposta. Glória a Deus. Ou Ele envia a resposta. Meu servo, não é isso que eu quero te dar, porque você não tem estrutura hoje para ter. Meu Deus, é verdade. Não é isso que eu quero fazer porque eu quero glorificar o meu nome. Eu quero trabalhar na vida do Glória teu a patrão. Deus. Eu quero te dar uma bênção lá pra frente e às vezes precisa se cumprir prazos. Aleluia, é verdade. Então, Deus não falha. Aquele que pede, pede-se sem duvidar. Vamos lá, pastora. Além dele não falhar, pastor, agora a gente também tem um detalhe. Tem pessoas, pastor, que ela não só, ela pede, pastor, e ela fica, perde a fé quando as coisas não acontecem. Tem pessoas que não têm nem paciência. Ó, pastor, tem pessoas que sofrem antecipado. Antes mesmo da pessoa passar pela luta, a pessoa já está sofrendo. Isso é falta de fé. Olha, igreja, quem tem fé em Deus, irmãos, descansa. Descansa, porque aquele que garante a tua vitória, ele não dorme. E agora nós estamos falando do quê? De sabedoria. Agora, eu preciso ter sabedoria dada por Deus, para que eu entenda o processo, como Deus usou a vida do pastor, para que eu entenda por que eu estou passando por isso. E também, pastor, eu preciso orar a Deus, pedir sabedoria do céu, para que eu não venha sofrer coisas futuras com a minha falta de sabedoria. Porque olha o que diz aqui. A falta de sabedoria, ela nos traz muito tormentos em nossas vidas. Porque nós temos a mania de fazer tudo sem consultar a Deus. A maioria das pessoas, pastor, não consulta a Deus. É verdade. Do que elas vão fazer. Elas não planejam, elas não consultam a Deus, elas não perguntam se é a vontade de Deus, elas não perguntam, elas não chamam nem Jesus para o negócio. Se você não chamar Jesus para a tua vida, como que você vai ter sucesso na tua vida? Não tem Jesus, não tem sabedoria, porque Deus não te deu de uma maneira abundante, não tem nada. Não, muitos de nós deixamos, como que eu posso dizer? Muitos de nós não temos nem a humildade, na paciência de entender o processo, tudo que nós temos que passar, a gente não chega em lugar nenhum. Muitos estão sofrendo, pastor, creia. Muitos estão chorando. Muitos estão se lamentando, Sim. Mas sofrendo, sabe por quê? Porque fizeram tanta coisa errada na vida. Você sabia, pastor, que tem pessoas que elas têm vontade de acabar a sua vida? Sim. Porque elas pensam que produção, e irmão, você que está aí desse lado, elas pensam que elas já fizeram tantas coisas erradas, já perderam tanto que já estragou a vida toda. E muitas delas acham que não tem mais como voltar e não dá mais para recuperar o tempo perdido. Querido, eu quero dizer para você que muitas das vezes tempo perdido não dá mesmo para recuperar. Existe muito tempo em nossa vida que nós perdemos que não dá para voltar para trás. Mas tu respira, faz aí. Tá ouvindo a minha respiração do pastor aí? Tu tá mexendo o olho, porque o meu tá mexendo, ó. Tá mexendo a mão? Tá vivo, querido. Enquanto há vida, há esperança. Tem gente que diz que a esperança é a última que morre. O que a Bíblia diz sobre a esperança, pastor? E a esperança é Cristo. Ela nunca morreu. Tentaram matar a nossa esperança. Mas ela ressuscitou ao terceiro dia. Não conseguiram. Tira esse ditado, crente, da tua boca. A esperança é a última que morre. A esperança do crente não morre jamais. A morte, os grilhões da morte não pode deter a nossa esperança. Tentaram matar a nossa esperança. Não importa a sua idade, não importa a sua cor, sua raça, sua tribo. Importa o seguinte, respira fundo. Tá vivendo? Tem oportunidade. Começa tudo de novo, agora com sabedoria. Né, Sim, pastor? Pedindo com sabedoria para quem? Para Deus. Porque Ele vai dar abundantemente. E o pastor falou algo importante que vai fechar aqui no 7. O 6 diz assim, ó.
Peça, porém, com fé. O pastor falou sobre a fé. E em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Agora, olha o 7. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor coisa alguma. Talvez você esteja dizendo aí, que pessoa, pastora? Peraí que o pastor vai falar para você, qual é essa pessoa? Fala aí, pastor, no versículo 7 lá, para o pessoal, pros irmãos. Pessoa, peraí, que pessoa é essa? Olha o versículo 7. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, quem não vai alcançar do Senhor alguma coisa? A pessoa descrita, a pessoa hipotética, né? Descrita no versículo 6. Aquele que duvida. Não alcançará do Não alcançará. Senhor, pastor, coisa alguma. Agora não está falando o que não é crente, o ímpio, o que não é da igreja tal. Não, ele está falando o que duvida. E já não estava nem falando sobre o que tem ou não tem sabedoria. É o que duvida. Ou seja, o que duvida Meu não Deus. alcança. Não importa qual igreja você é. Meu Deus. Não importa qual o título que você tem. Se eu sou aleluia. pastor ou se eu não sou pastor. Glória. Não importa se eu tenho 30 anos de igreja ou 3 dias de igreja. Não importa. Duvida. Não pense tal pessoa que vai receber de Deus alguma coisa. Não vai. Porque não vai, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabe o que representa o vento? As tribulações. Meu Deus, é verdade. Alteram a pessoa muda. Papai, é verdade. Ah, tá devendo, muda. Não tá bem no casamento, muda. A esposa não deu um sorriso, muda. O marido não deu carinho, muda. Ânimo dobre. Ânimo dobre. Meu Deus. Ao ponto que algumas pessoas que andam perto começam a chamar a pessoa de bipolar. Meu Porque uma hora tá papai. sorrindo, outra hora não tá. Uma hora tá bem no trabalho, outra hora não tá. Uma hora tá tratando as coisas com delicadeza, outra hora tá batendo nas portas dos armários. Essa pessoa essa pessoa é maluca. Tá entendendo? Essa pessoa é doente, na verdade. As pessoas Doente tiram emocional. assim. E é. Sim. E é doente emocional, doente de sentimentos. Desequilibrado, uma Porque pessoa essa pessoa não tem a sabedoria. Agora, se essa pessoa glória a Deus está na igreja e se diz firme em Deus, a vergonha é maior. Meu Deus, é verdade. Porque onde está o Cristo que disse, Espírito Santo. tudo é possível ao que crê? Quando o ímpio olha para uma pessoa dessa e fala, eu quero esse Jesus? Esse Jesus aí que você está servindo? Mulher do céu, tu chega aqui no serviço. Nervosa. Toda hora você só reclama. Meu Deus, papai. Olha, as coisas estão caras. A gente comentou aqui, não comentou, estão caras. Sim. Mas a nossa vida não é ficar comentando, não. Olha, a nossa vida não é ficar comentando, não. A gente vai no mercado, olha e fala, meu Jesus, misericórdia. Mas a gente compra. Tem que comprar. Tem que comprar, vai fazer o quê? Passar fome? Sim, mas é que nós já estamos vivendo o sobrenatural. Com certeza. Nesse quadro aí agora, que a gente depois colocou. a gente fala, poxa, as coisas tá caras, sim. Mas Deus não Entrou tem... num assunto, você Verdade. fala num assunto, agora você debateu o assunto. Sim. Agora, todo dia, no almoço, meu Deus, as coisas estão difíceis. No trabalho, as coisas estão difíceis. No ônibus, as coisas estão difíceis. O assunto seu no ônibus o mundo tá difícil. O assunto no trabalho o mundo está difícil. O assunto na igreja o mundo está difícil. O assunto em casa o mundo está difícil. E quando você tem um pesadelo de noite, você fala sozinha na cama, nossa, meu Deus, o mundo tá difícil. Satanás. Meu Deus. Eu vou dizer uma coisa pra você. Sai desta vida em nome de Jesus. Santo, aleluia. Espírito do medo. Glória. Tá entendendo? Porque ainda que o mar esteja revolto, o nosso Cristo anda por cima dele. Eita Deus. E aquele que se achega a Cristo também anda por cima do mar. E desse mar, pastora, que está revolto e tempestuoso. Assim como Pedro andou. Glória a Deus. A pessoa que duvida, essa não deve acreditar que vai receber de Deus alguma coisa. Quer ler o versículo 8, pastora? Não, pastor, eu quero que de novo, porque essa palavra tá vendo quentinha do céu pra tua vida. Ela tá enriquecida. Não vamos ligar pro horário, não.
Porque papai tá aqui, Espírito Santo tá aqui, tá falando, tá te orientando. Chama aí as pessoas. Já falei pra você, meu querido, pega o link dessa live e passa, fala, entra aqui agora. Você precisa ouvir essa palavra abençoada. Envia aí, chama. Daqui a pouco a gente vai estar orando. Deus vai fazer coisa tremenda. Fica conosco aqui, mas eu quero pedir pro pastor, porque o versículo 8 vai fechar tudo que já foi falado aqui hoje. Mas eu quero pedir pro pastor aí com você, comigo, do 6 até o 8, agora sem parar, pra você ver como é sério, porque é na palavra. Eu não vou sentar aqui na mesa, eu e o pastor, e ficar falando versículos que nós sabemos e pregando em cima de versículos que nós falamos, né, pastor? Sem pedir para que você abra a tua Bíblia. Eu gosto que você abra a tua Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo, então vai ouvindo aí. Mas, pastor, eu tenho tempo, eu quero ver se a Bíblia fala sobre isso. Pelo menos você vai anotar, vai ler depois na tua casa. É importante, a Bíblia é a palavra. Não coma nada de graça. Não coma sem consultar. Vá para a palavra. Ela está te orientando assim, siga a palavra. Você que crê na palavra, crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que a Bíblia é a palavra de Deus, é com você que nós estamos falando. Porque a Bíblia é nossa bússola. É o que vai nos levar até Deus. É o que nos ensina o caminho. Senão a gente se perde, a gente se detona, a gente se arrebenta no meio do caminho. Porque o diabo tá aí, meu querido, para matar, roubar e destruir. Aí ele vem jogar com sentimentos, com as emoções, com tudo. Se a gente não buscar na palavra uma estrutura, a gente se arrebenta. E aí, olha só, para você ver que é a palavra, não sou eu e não é o pastor. É a palavra. Vê do versículo 6. Tiago, para você que chegou aí agora, capítulo 1, versículo 6. Lê até o 8, pastor. Lê lá pro pessoal, bem devagar aí, não muito devagar, mas para que eles possam entender, amém? Vamos lá, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E uma pessoa dessas, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Pensa bem, alguma coisa não vai alcançar. Sendo que? Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Fechou o que você